Se você está grávida, passando pelo primeiro trimestre e quer saber como que é essa fase da gestação, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar sobre as minhas experiências, sobre o meu diário do primeiro trimestre, quais são os suplementos essenciais nessa fase e algumas dicas aí para te ajudar a manobrar os sintomas. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, na nossa série dessa gestação que estou passando, que quero compartilhar com vocês. Então, já vamos começar falando sobre o meu diário do primeiro trimestre. Eu separei os principais sintomas que eu senti, que são os bem clássicos da gestação, e os que eu não senti também, que são esperados. Então, cada gestação é única. Eu tive alguns no primeiro, outros eu não tive no segundo, mas eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. O primeiro sintoma, que foi o mais difícil de lidar, foram as náuseas e os vômitos. Afinal de contas, isso deixa a gente muito fraca, isso faz com que a gente perca uma das maiores alegrias da vida, que é comer, se alimentar, comer coisas que trazem prazer. E nesse momento é esperado. Tem mulheres sortudas que não sentem absolutamente nada, e tem mulheres que, assim como eu, passam bem mal nessa fase da gestação, e isso acaba, na grande maioria das vezes, resultando em cansaço, em perda de peso nessa primeira fase. Então, para você que ainda não está grávida, é importante se preparar o seu corpo para essa fase inicial da gestação, tendo uma alimentação bem rica em nutrientes antes disso, porque se você passar bastante mal e não conseguir se alimentar adequadamente, você pelo menos terá garantido as suas reservas de nutrientes antes dessa primeira fase inicial. Então, náuseas e vômitos são esperados, é aquela pequena porção da população que não sente nada, aquelas mulheres muito sortudas. O segundo sintoma, que também veio com muita força para mim, veio nas gestações anteriores e nessa também, que é a sensação de cansaço e sonolência incontrolável. Eu era do tipo que sentava e dormia, e era um sono, eu comentava com meu marido, porque ele falou assim: nossa, eu só te vejo dormindo, se você é de manhã, é à tarde, à noite, eu só te vejo dormindo, mas é uma coisa que não dá pra controlar. Então, se você tem a possibilidade de, nessa fase inicial da gestação, tirar um tempo, reduzir carga de trabalho, pense nisso com bastante carinho, porque você vai precisar. É uma coisa esperada, é uma coisa completamente normal. E eu já te garanto que nada depende do seu estado nutricional. Então, isso não é consequência de uma deficiência de ferro, de deficiência de vitaminas do complexo B, porque, se você não sabe, eu sou nutricionista, acompanho o gestante lá no consultório, e olhando também o meu caso, minhas vitaminas estão em status ótimo, muitas das que eu acompanho também, mas é uma situação esperada para essa fase. Então, se você puder desacelerar, melhor para você. Gente, eu sentava e dormia em qualquer lugar. E era aquele sono profundo, gostoso. Ai, nunca tinha fim. O terceiro sintoma, que também é bem intenso, e muitas das vezes ele é gatilho para um episódio de vômito, é o super olfato. A gente fica com uma sensibilidade a cheiros impressionante. Eu sentia cheiros assim de muito longe, cheiros assim muito específicos. Teve um dia que eu cheguei no consultório, lá na minha recepção, na recepção do prédio onde eu atende várias clínicas, então geralmente é bem cheio. E especificamente nesse dia tinha alguns homens com essas camisetas, geralmente de tecido sintético, que fica um cheirinho, é normal, eles não estavam fedidos. Mas eu senti um cheiro, aquele cheiro que fica debaixo da axila, eu cheguei e já tive que vomitar. Então a gente fica com um super olfato impressionante. Vários episódios, várias situações, até na gestação anterior, que eu chegava pra almoçar, ou então eu chegava à tarde, depois de um dia de trabalho, meu marido não tinha lavado a louça do almoço, aquele cheiro de pratinho sujo na pia me fazia vomitar. Então a gente fica com um super olfato. O que eu te aconselho é tentar evitar os cheiros mais fortes mesmo, aqueles que dá pra gente controlar, do tipo o perfume do marido, as pessoas que estão à sua volta, pedir pra não utilizar perfumes ou cheiros fortes, você evitar, se você tem pet, limpar o cocô, o xixi, os produtos de limpeza, então água sanitária, desinfetante, geralmente eles são gatilhos para vômito, então tenta ficar longe dessas situações nessa fase inicial da gestação, até ali a 12ª semana, os primeiros 3 meses, porque depois isso ameniza bastante, você ainda ficará com essa sensibilidade de olfato bem apurado, mas isso não vai te gerar gatilho de vômito. O quarto sintoma, que também é bem esperado nessa fase, que é a redução da libido. Eu tive minha libido no chão e até uma sensação de apatia, eu só queria ficar deitada. Minha vida era fazer tudo que eu precisava, trabalhar, mas voltar pra casa pra deitar. E é muito esperado nessa fase. É até uma questão mais evolutiva, animalesca. A gente está numa fase muito perigosa para a evolução da gestação. O primeiro trimestre, o risco de aborto espontâneo ele é bem alto, então parece que o corpo, sabendo disso, ele só quer te proteger de qualquer risco, ele quer que você fique ali quietinha, e
dentro de uma redoma, dentro de um casulo, para evitar quaisquer tipo de risco. Então, é bem esperado que nesses primeiros 3 meses, a vida ela passe numa velocidade bem lenta, você não sinta vontade de fazer nada. Eu tive muita fobia social, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, só queria ficar ali no meu canto. É claro que a gente tem que se forçar, a vida não para, né? Eu tenho filha pequena, eu tenho os pacientes, tenho amigos, a gente tem que se forçar, mas a minha vontade mesmo era de ficar ali no meu casulo quietinha, sem ver e falar com ninguém. Coisas que eu não tive de sintomas nessa fase inicial da gestação foram coisas relacionadas a questões físicas. Como não é a minha primeira gestação, então o corpo ele já tá preparado. Então eu não tive dor na mama, nem nos sintomas iniciais, quando eu descobri que estava grávida, não tive dor em região uterina, porque os órgãos eles já hipertrofiaram, eles já ficaram grandes, então eu já amamentei, então as células da mama já ficaram grandonas, então eu não tive essa sensação inicial. Eu já tive relatos de mães que, mesmo não sendo a primeira gestação, sentiram esses sintomas, mas é menos comum. Então, as primeiras gestações geralmente causam esses sintomas de bastante dor na mama, de cólicazinha mesmo em região uterina, mas é uma cólica diferente. Não é aquela cólica de contração, quando a gente sente quando vai menstruar, é uma cólica de expansão mesmo. Você sente o útero como se ele estivesse ali se abrindo. E realmente é o que está acontecendo. Mas na segunda gestação eu não tive nenhum desses tipos de sintoma. Uma coisa que também pode acontecer bem na fase inicial, quando você está descobrindo lá a gravidez, é o sangramento por conta de um processo que chama anidação, que é quando o seu bebezinho ele vai se implantar ali no útero, e isso pode gerar um sangramento pequeno ali quando você for se limpar ao urinar, mas isso também não aconteceu comigo, aconteceu na primeira gestação, não aconteceu na segunda e nem na terceira, e isso me deixa um pouco tranquila, porque mãe, gestante, quando vê sangue, já dá aquele susto, né? Ainda mais eu que tenho histórico de ter tido o primeiro aborto, então eu fico bem aliviada de não ter tido nenhum sangramento, para não colocar nenhuma pulga atrás da orelha. Se a minha experiência e essas dicas te ajudaram, então deixa o seu like, e se você ainda não é inscrita, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia trocar essa minha experiência, essa minha jornada da gestação, e a gente trocar figurinha durante essa fase. E agora falando de uma coisa muito importante, que é a parte da alimentação, e especialmente, eu vou falar especificamente da suplementação, os suplementos que eu estou usando e os suplementos que são muito importantes nessa fase inicial. Eu vou te aconselhar, vou te dar um conselho que é o que geralmente eu faço no consultório com as minhas pacientes. Nesse primeiro trimestre, eu só uso os suplementos, as vitaminas que são essenciais, e incluo, se necessário, se a paciente, se a minha gestante tiver alguma deficiência específica. Se não, eu só fico com esses nutrientes essenciais. Porque é uma fase onde a náusea e o vômito acontecem, não dá pra negar. E geralmente as cápsulas, os suplementos, mesmo que quando a gente manda manipular, que aí é uma cápsula sem corante, você pode escolher o que coloca ali dentro, isso gera esse sintoma. Foi o que aconteceu comigo agora nessa gestação atual. Tudo me enjoava, até os suplementos, então foi muito difícil suplementar nessa fase inicial e pode acontecer com você, então priorize o necessário. Nessa fase é muito importante você utilizar o ácido fólico, você já deve ter ouvido falar, seu obstetra já deve ter te passado. É importante que você utilize ele se você está se preparando para a gestação, antes da gestação, porque a fase inicial de formação do bebê vai utilizar muito desse nutriente e ele vai contar com a reserva da mãe. Então, se você puder se preparar e antes da gestação, pelo menos 3 meses antes, você já começar a suplementar, será melhor, será mais garantido e mais seguro para você e para o seu bebê. É importante, muito importante, presta atenção, você utilizar o ácido fólico na forma mais ativa, porque a gente não vai depender do seu corpo ativar essa vitamina e tornar ela disponível. Tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em fazer isso, então a gente já fornece a forma ativa. Presta atenção, que eu vou colocar aqui na tela, se chama metilfolato, que é o ácido fólico na sua forma ativa. Hoje a maioria dos suplementos vem nessa formulação, mas é bem importante você ficar atento lá no rótulo, ou então quando você for manipular, garantir que você está utilizando na forma ativa, metilfolato. Outra vitamina também do complexo B que é muito útil nessa fase da gestação, que é a vitamina B6. Eu vou colocar o nome dela aqui também, que é a piridoxina, porque ela também vai te ajudar a manejar os sintomas das náuseas e dos vômitos. Então, geralmente, eu coloco elas também ali na minha formulação. Elas estão ali dentro dos meus suplementos essenciais nessa fase do primeiro trimestre. Outro elemento que é essencial nessa fase é o ferro. O ferro, ele é muito utilizado durante toda a gestação, mas nessa fase inicial a gente tem um papel muito importante, porque o seu volume de sangue ele está aumentando para dar conta de irrigar o seu útero, a placenta em formação,
gestação, seu bebê, você. Então, é muito importante que você faça a suplementação de ferro nessa fase, e durante toda a gestação, mas nessa fase também é muito importante. E, inclusive, quando o seu bebê nascer, a quantidade de ferro que vai estar circulando ali na corrente sanguínea depende exclusivamente do seu estoque. Então, faça a suplementação de ferro. E aí eu tenho uma dica para te dar, porque o ferro, geralmente, ele causa desconfortos intestinais. Ele gera prisão de ventre, as fezes ressecadas e bem escuras. E, naturalmente, a gestante tende a ter mais ressecamento nessa fase inicial. E aí, uma boa forma da gente utilizar o ferro, que ele tem pouca interferência na questão intestinal, ele gera poucos sintomas, é o bisglicinato de ferro, ou então ferro bisglicinato. A gente tem várias formas de ferro. A gente tem o sulfato ferroso, que é o que mais vai gerar esse sintoma. A gente tem o ferro maltosado, que ele tem uma consequência intestinal um pouco menor, mas ainda tem. Mas o ferro bisglicinato, ele é ótimo, especialmente para gestante. Então, se você for optar por ferro, opte por esse formato. E, por último, mas não menos importante, é o ômega 3. Ele é um suplemento essencial para todas as fases da vida. O nosso corpo não produz e ele precisa desse elemento todos os dias. Mas aqui, como nós estamos falando da gestação, nós estamos pensando também no nosso bebê. Então, o ômega 3 ele é importante para a formação neurológica. Então, você quer o seu bebê se desenvolvendo adequadamente também dentro do útero, para que ele se desenvolva e seja um bebê super inteligente. Então é bem importante você fazer a suplementação do ômega 3 nessa fase inicial, durante toda a gestação. Eu vou te dar uma dica também sobre o ômega 3, é bem importante a gente garantir segurança desse produto, porque a gente tem vários no mercado. Se você for procurar o ômega 3, você viu que tem de vários preços, mas é porque a gente tem diferença na matéria-prima que é usada no ômega 3. A gente tem os ômega 3 que tem garantia de pureza, garante que a gente não tem metais pesados ali junto com aquele óleo, e aí a gente vai ter dois selos que nos garante, ou o selo IFOS ou o selo MEG3. Vou colocar aqui na tela o símbolo deles para você se situar. Se você escolher um desses selos, você já está garantindo qualidade. Ainda assim, dentro dessa gama de segurança, a gente tem uma infinidade de preços. Então escolha um com melhor custo-benefício para você, mas que tenha esse selo de garantia de pureza, que não vai ter metais pesados, que serão muito prejudiciais para a sua gestação, e garanta segurança, qualidade e segurança, e procure um bom preço para você. A partir das 12 semanas, começa o que nós chamamos de oásis da gestação, que é o segundo trimestre. As coisas tendem a melhorar muito, mas alguns sintomas ainda podem persistir, ou alguns sintomas específicos dessa fase pode acontecer. Então, se você está grávida, assim como eu, me acompanhe nessa série de gestação, que eu vou trazer o meu diário recheado de muitas dicas aí para você. E se você está sofrendo muito com as náuseas e com os vômitos, assiste esse vídeo aqui, que eu dou todas as dicas do que pode ser usado, que funcionou para mim, tenho certeza que vai ser útil para você. Então confere lá e a gente se vê no próximo vídeo.